Mas o presidente do Congresso, gente, o senador Rodrigo Pacheco, ele foi ao Twitter hoje falar sobre essas tentativas de atos terroristas aqui em Brasília. Dá uma olhada no que ele falou. Pacheco, que é constitucionalista, tá? Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo. Análogo é aquele que é semelhante, né? Inspirado em, né? Como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. Depois o Pacheco complementa, né? As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos desejamos. Eu vou voltar aqui com eles dois, Gui, posso rapidamente, só para a gente poder trazer um pouco da dimensão que esse negócio está tomando, né, Caio? E eu vou voltar com o Caio aqui porque eu acho importante, né? O Alexandre de Moraes está acompanhando, o ministro Alexandre de Moraes, muito de perto esses atos antidemocráticos. Primeiro, porque o Supremo foi instado. E segundo, porque ele vê vasos comunicantes entre os atos antidemocráticos que originaram, inclusive, uma apuração que já foi reformulada para ser mantida viva por ele próprio, né? Inclusive, e o que está acontecendo aqui agora. O que me faz, Caio, ter a certeza de que as consequências, tanto do quebra-quebra, como desses últimos eventos, elas virão e não será no curtíssimo prazo apenas. Eu tenho para mim que isso vai ser tratado a partir do próximo ano com uma prioridade ainda maior e talvez as pessoas que estão apostando aí num certo senso de inconsequência se surpreendam com o andamento que esses casos vão ter no médio prazo. Ô Dani, a partir do ano que vem, a partir de segunda-feira, na verdade, você passa a ter um poder executivo com o mesmo interesse, praticamente, do poder judiciário nessa questão específica, né? Até então, em princípio, você tem um poder executivo, você tem um presidente da República que, de certa maneira, ainda que no silêncio, né, e muitas vezes não foi no silêncio, acabava estimulando parte ou alguns desses atos. A partir de segunda-feira, não. Você tem dois poderes, né, e talvez três até também, né? O poder legislativo também, muito embora o legislativo sempre ficou mais na cauda disso daí, né? Isso foi muito mais esse embate que a gente viveu do executivo e judiciário. Só que a partir de segunda você tem o executivo e o judiciário juntos nessa toada. Então ampliaria também, claro que esses inquéritos aí, essa investigação continua no Supremo Tribunal Federal, mas você vai ter um ministro da Justiça e um chefe da Polícia Federal também igualmente empenhado em coibir esses atos. Tanto que o futuro próximo ministro da Justiça, Flávio Dino, tem defendido, por exemplo, no caso dos acampamentos, que eles sejam removidos ainda nesta semana. Você tem todo um establishment político convergindo, né, agora. Né? E eu coloco aí também o próprio governo do Distrito Federal, você tem a nova Polícia Federal, você tem, inclusive, o novo Ministério da Defesa. Então, você tem uma convergência ali para além do Supremo Tribunal Federal no interesse comum em coibir atos como esses vasos comunicantes que você coloca. Então, penso que essa convergência vai ter um potencial, talvez, de ter um resultado muito maior do que a gente viu nos últimos anos, quando você via um poder mais isolado, ali no caso do Supremo Tribunal Federal, nessa operação política. E claro, né, Caio, esse ponto que o Caio traz, né, que ele cita, olha, e o Congresso ficou ali como um agente meio, eu até dividiria, né, Caio, porque a gente teve o Senado cerrando fileiras, e aí o crédito aí é do Pacheco mesmo, né, até porque ele é um cara do judiciário, então ele conhece as pessoas, até por afinidade, digamos, de tese, né, de história, ele se portou ali como a espécie de o último bastião, né, de defesa do Supremo dentro do Congresso Nacional. Na Câmara, a coisa correu bem diferente, né? Mas qual é a diferença, Thaís? Um novo governo obriga a uma nova composição. E para ilustrar isso,
o braço direito do Arthur Lira, que chamava o Lula de ex-presidiário, de ladrão e que se cercava de, abre aspas, postes, agora é o indicado para ser ministro de quem? Do Lula. É isso. Sim. Dani, e tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção, porque durante todos esses anos ficou muito consolidada a partir de uma narrativa, essa palavra que ficou na moda, principalmente dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que todos esses inquéritos do Supremo Tribunal Federal eram inquéritos contra a liberdade de expressão, que não se podia ter liberdade de expressão. Infelizmente... Posso te interromper rapidinho, claro, princesa? Claro. Porque esse, para mim, e aí depois, Caio, você já pega direto, porque eu quero te ouvir sobre isso. Esse, para mim, é o grande ganho, o grande passo que foi dado por esses extremistas. Porque, assim, para quem assiste às cenas do quebra-quebra e para quem vê o arsenal bélico que o cara tinha e o fato dele ter colocado um explosivo, não é assim que eles... Não seria menos grave, quer dizer, seria menos grave até pelo potencial de dano, mas não é menos reprovável que se exploda um carro como fizeram aqui em Brasília, né, Thaís, depois da diplomação do Lula dia 12. Mas você tentar explodir um caminhão-tanque de combustível, gente, isso aí é metros da área de embarque do aeroporto de Brasília. E mais, né, aquilo ali atrás é concessionária, também tem carro, também tem motor, também tem óleo. Então, assim... eu acho que isso explicitou de uma maneira do que é que se trata, pelo menos, de novo, né? As franjas desse movimento. Não todo ele, mas há dentro dele, está contido nele, indubitavelmente, grupelhos radicais violentos que têm adotado esse tipo de modus operandi. É uma coisa mesmo, Thaís.